Olá, seja bem-vindo, meu amigo, meu irmão, a mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos da revista da Convenção Batista Fluminense. O título trimestral dessa revista é Fé, Verdade, Fé e Verdade. Reflexões das cartas de Tiago, 1 Pedro e 2 Pedro e Judas. E quem escreveu esse estudo dessa revista foi o pastor Ronaldo Gomes de Souza. Estamos estudando a 12ª lição, a lição 12, e que tem como tema o título A Vitória da Verdade. Esse estudo tem como texto base a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 a 18. Desde já, nosso sincero agradecimento a esse querido pastor, pastor Ronaldo Gomes de Souza, que faz parte da Convenção Batista Fluminense. Nossos sinceros agradecimentos. Vamos estar orando, irmão. Antes da introdução do estudo, vamos agradecer a Deus por mais um estudo dessa semana. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, obrigado a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para aprender mais da sua pessoa, aprender mais da tua palavra, que nós possamos guardar as suas palavras e que elas possam edificar cada um de nós. Abençoe os inscritos, novos inscritos e as pessoas que irão passar nesse canal, ó Deus, que elas possam ser edificadas, que elas possam ouvir a sua mensagem. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e tudo que ainda há de fazer nas nossas vidas. Então, irmãos e amigos, a vitória da verdade. Agora vamos ler o capítulo 3, da carta de Pedro, do apóstolo Pedro, versículo 8 a 18. Mas, amados, não ignorei uma coisa, que o dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, o qual nos céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando, apressando-vos, para que a vinda do dia de Deus, em que os céus e o fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achado imaculado, irrepreensível e paz. Tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Então, a vitória da verdade, né? Mas antes, também, irmãos, vamos fazer algumas perguntas, indagações para mim e para você, que está aqui no próprio estudo, Primeira pergunta, você está atento? Eu e você estamos atentos, eminente da volta de Jesus Cristo? Será que nós estamos atentos a essa
iminência da volta de Jesus Cristo a qualquer momento? Segundo, você tem sido zeloso por uma vida santa e piedosa? Será que nós temos realmente dedicado momentos de santidade, de pureza diante do nosso Deus? Você tem aproveitado bem as oportunidades? Você temos aproveitado bem as oportunidades para pregar o Evangelho? Será que eu e você, temos é, aproveitado bem as oportunidades que Deus tem nos dado? Eu e você tem se dedicado a crescer na fé e no conhecimento de Jesus? Será que nós temos procurado conhecer, se aprofundar nas Escrituras e praticar aquilo que é válido para que as pessoas creiam na salvação? Então, são algumas indagações que, ao longo desse estudo, algumas respostas poderemos extrair daqui, né? Então, irmãos, é a vitória da verdade. A volta de Jesus é a esperança áurea do cristão que confia e vive os valores da palavra do Senhor. Então, nós valorizamos, ou são os valores da palavra que nos traz essa confiança e esperança que um dia o Senhor vai voltar, ou breve já está voltando. Esta é uma verdade presente em toda a Bíblia, de forma mais clara atualmente no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento que fala realmente da volta do Cristo, né? Do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor é fiel e dono do tempo e das eras e tem o controle de todas as coisas para cumprir fielmente todas as suas promessas. Então, o nosso Deus, ele não fica preso ao tempo, né? Ao Cronos, como nós, mas ele é eterno, então um dia, 2 dias, 3 dias, milhões de dias não tem muito significado. Já nos dias de Pedro, os falsos mestres zombaram da veracidade do retorno do Senhor. Isso está no versículo 3, vamos ler aqui, né? E 4. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias consciências, né? Olha só, ele dizendo: onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, já desde aquele tempo, as pessoas já zombavam, né, dos apóstolos, dos crentes, e faziam indagações. Não é diferente. Os falsos ensinos sobre a volta de Jesus, baseados em falsas revelações, também estão presentes no nosso escopo doutrinário em alguns segmentos religiosos. São falsos porque toda a revelação bíblica está completa. Então, a Bíblia é a nossa base de regra e fé, é o nosso prumo, nossa direção. Tudo está aqui e o Senhor já deixou tudo preparado. Portanto, nada pode ser tirado, modificado, acrescentado o que está na Bíblia, inclusive sobre a segunda vinda do Senhor. E esta vida, é certo, será visível a todos. Isso estará em Apocalipse, né? Apocalipse 1:7, que eu vou ler agora. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que traspassaram, e a todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, irmão, todo mundo vai ver a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Até mesmo aqueles que já morreram, já foram traspassados, porque vão ver a volta do nosso Senhor. Jesus, primeiro tópico, primeiro ponto aqui. Jesus voltará com certeza. Nós vamos ler aqui 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que o dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como dia. 8 o quê? 8 a 10, né? E o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânime para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá com ladrão de noite, no qual os céus passarão com grandes estrondos, os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que lá se queimarão. Então, irmão, diz assim: existe plena certeza da volta de Jesus, porém não há como afirmar quando isso ocorrerá.
Os não crentes questionam se realmente voltará. Os crentes perguntam quando ele retornará. Os outros questionam o fato da aparente demora do cumprimento da promessa da sua segunda vinda de Cristo. As respostas a esses questionamentos são resultados do texto. Aqui vários questionamentos, nós vamos ver parte por parte quais são esses questionamentos, né? Então diz assim, primeiro, a demora é uma evidência da eternidade de Deus. Então, é o que eu já falei, Deus não se apega a tempo, estações, não, Deus é hoje, é Deus amanhã, ele é sempre, nunca, ele é eterno e jamais deixará de existir. Uma vez para o Senhor 1000 anos são como um dia. Deus não pode ser culpabilizado por um pretenso atraso em relação ao retorno de Jesus, ou uma espécie de adiantamento em cumprir suas promessas, sua perspectiva divina. Toda a criação tem apenas alguns dias. Então, quer dizer, nós temos um tempo. Ele não é limitado pelo tempo, nem mede pelos nossos padrões. Nunca chega antes da hora, mas também nunca se atrasa. Então, Deus não se mede pelos nossos padrões, porque nós usamos o crono, o tempo, mas Deus é atemporal, como se diz assim, né? Então, nunca chega antes, mas também nunca se atrasa. Pode realizar em um só dia aquilo que os outros levariam 1000 anos para realizar. Ele espera o tempo próprio para agir e o completa. Então, Deus tem o seu tempo determinado e ele sabe a hora de agir, né? Então, nós vemos que a demora é a evidência da eternidade de Deus. A demora é o exercício da paciência de Deus. Olha só, né? A misericórdia divina que bondosamente oferece inúmeras oportunidades de arrependimento ao pecador. Versículo 9, nós já lemos isso aqui, né? Então Deus está dando tempo longânimo para que os pecadores se arrependam. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo. Ele prolonga a oportunidade para que o pecador possa se arrepender. É a demonstração de que o Senhor tem um plano para este mundo e que está executando rigorosamente. Deus deseja que os pecadores sejam salvos. 1 Timóteo, vamos ver aqui 1 Timóteo. Eu queria botar um negócio aqui primeiro aqui, para a gente não perder, né? 1 Timóteo, vamos ver aqui. Tiago, Hebreus, 1 Timóteo? 1 Timóteo 2,4. Então vai falar assim, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa verdade aqui nós sabemos que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então quer que todos conheçam a verdade, quer que todos conheçam a Jesus Cristo, né? O enviado de Deus. Obviamente, isso não significa que todas as pessoas serão salvas, mas que não há contentamento de Deus em condenar um homem à perdição eterna. Deus não tem prazer na morte do ímpio ou na morte do não crente. Ele quer que as pessoas sejam salvas. Então, a demora também é uma incompreensão dos projetos de Deus. Quantas pessoas não compreendem os projetos de Deus? A demora é ser indevidamente lento, atraso com referência a uma hora marcada. Na realidade, é uma demora aparente, é um julgamento errôneo das pessoas que não entendem ou não aceitam o modo de Deus tem planejado o retorno do seu filho. No versículo 9, né? Como já lemos, é que Deus tem o propósito que essas pessoas se salvem. Então, também na letra D, a demora não significa que a palavra de Deus será anulada. Não. Deus, ele não tem variação de pensamentos. Deus é hoje e será eternamente. O dia Senhor virá repentinamente como ladrão, mas o que Deus prometeu não cairá por terra. No versículo 10, né, diz assim, deixa eu voltar aqui. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, o qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, tão certo esse dia chegará.
E a despeito da demora, o dia do Senhor com certeza ocorrerá, pois sua palavra jamais poderá passar. Isso está em Mateus 29 e 35, né? Pedro fala em linguagem apocalíptica no restante do verso 10, buscando mostrar que a história caminha para um clímax, ou o êxtase surpreendente em termos de juízo de Deus, até mesmo sobre toda a criação, né? Então, todo esse mundo que nós vemos, aparentemente, que foi criado por Deus, esse mundo físico, terá um dia fim, né? Porque novos céus e nova terra nos esperam. Então, irmão, nós falamos desse primeiro ponto aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. A folha, né? Nós falamos, Jesus voltará com certeza. E a demora, é o questionamento da demora aqui, que nós já falamos, que ele demora por incompreensão dos projetos de Deus, o exercício da paciência de Deus, aqui a palavra de Deus não será anulada, não é isso? E a demora evidencia a eternidade de Deus. Agora o segundo tópico, Jesus voltará, sejamos zelosos. Então, Deus quer que nós sejamos zelosos, e isso está baseado no versículo 11 a 14. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando para que a vida do dia de Deus, em que os céus com elementos se desfarão e os elementos ardentes se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos um novo céu, nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis e paz. Então, que Deus possa nos achar assim prontos, né? Agora estamos diante de uma série de reflexão. Que tipo de pessoas devemos ser, né? Essa é a pergunta para mim e para você. Somos aqui exortados em uma vida santa e piedosa. Então, Deus espera que nós tenhamos uma vida santa e piedosa. No versículo 11 que a gente leu, a gente fala aqui no finalzinho, em santo trato e piedade, né? Assim percebemos a íntima ligação entre a crença e a vida do Senhor e o chamado para a santidade. Então, o Senhor nos separa para a santidade. O investimento de nossas vidas precisa ser naquilo que é eterno. Então, nós temos que almejar não o que é aparente, mas o que é eterno, demonstrado um viver santo e piedoso, né? Fazer parte da conduta do cristão, esperar e apressar a vinda do Senhor. Esperar é guardar com grande expectativa uma atitude de entusiasmo pelo retorno de Jesus. Então, nós temos que estar entusiasmados com a volta do Senhor, e não apreensivo, né, com medo, mas sim sabendo que quando ele vier, possamos estar preparados. Portanto, uma vez que o mundo e suas obras se dissiparão, e os seus elementos se desintegrarão, não devemos colocar nossa esperança nas coisas aqui, mas somente no Senhor Jesus Cristo. Então, é uma recomendação, né, que nós não juntemos tesouro nesse mundo, porque tudo isso vai ser desfeito. Por sua vez, a palavra apressar significa acelerar, desejar sinceramente. Sem dúvida, a maneira mais contundente dos cristãos a apressar o dia de Deus é proclamando o evangelho a todo mundo e insistindo com as pessoas para que se arrependa e creia. Então, irmão, nós devemos pregar o evangelho, tempo e fora de tempo, estar proclamando o evangelho, evangelizando, despertando nas pessoas o interesse de aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Esse esperar diligente auxilia o cristão a guardar novos céus e nova terra, que nós lemos ali no versículo 13, nós esperamos. Ele nos faz resultar o fato de que viveremos em um lugar no qual habita a justiça. Portanto, não importa lutas, embaraços, provações, privações e sofrimento deste tempo. Essas coisas, irmão, ficaram para trás, o sofrimento, as lutas, embaraços. O cristão
têm os seus aposentos preparados pelo Senhor. Em João 14, 2. Irmão, olha, é um versículo muito lindo, e eu quero ler aqui com os irmãos, né? Sempre que eu leio, me dá uma alegria, porque eu sei que o Senhor vai voltar, com certeza voltará para nós. E ele diz assim, no Evangelho de João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Crede em Deus e em Jesus, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for, vos preparar lugar, virei outra vez, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmão, é interessante que ele mesmo faz a promessa, e ele mesmo diz que ele vai levar para ele mesmo, e o lugar onde ele está, nós estaremos. Isso é essencial, sensacional, vou dizer assim, uma revelação muito, muito forte para o cristão que espera novos céus e nova terra. A certeza e a convicção deste lugar maravilhoso, né? Lugar de que habita a justiça. Vamos ler também Isaías, irmão. Isaías, o profeta do Antigo Testamento, fala um pouquinho a respeito desse acontecimento, né? Isaías 65. Aqui, Isaías 65, 16, que diz assim: de sorte que aquele que se bendizer na terra, isso mesmo? De sorte que aquele que se bendizer na terra será bendito no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas, estão encobertas diante dos meus olhos. Então, irmãos, essa é a certeza. Confiar nessa promessa torna mais fácil suportar as aflições que dominam o mundo presente. Só isso não significa fugir da realidade, mas vivê-la, tendo em mente a sua transitoriedade sob perspectiva da eternidade. O que nos alegra, irmão, é que tudo isso aqui vai ficar para trás, e que nos alegra é saber que um dia todas essas coisas terão fim. O sofrimento do homem, da humanidade. Então nós falamos, irmãos, no primeiro tópico, Jesus voltará com certeza. Agora nós vamos... Jesus voltará com certeza. Nós falamos também no segundo tópico, Jesus voltará e sejamos zelosos. E agora vamos entrar no terceiro tópico, que é Jesus voltará e preguemos o Evangelho. Olha, nós estamos em campanha de missões nacionais, e aqui diz, só Jesus Cristo salva. Esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a justiça. Só Jesus é o caminho. E nós devemos pregar sobre esta verdade e essa salvação. Motivo não falta a Deus para determinar já o julgamento do mundo, pondo fim à incredulidade e às más obras da humanidade. Então Deus, ele tem muitos motivos, mas o motivo pela qual ele não se apressa está no verso 15. Vamos voltar ao texto aqui originário que nós estamos, né? E diz assim: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Olha só, irmão, o que faz é a longanimidade. Deus se prolonga o tempo para que o homem se arrependa. Então ele fala assim, né? A incredulidade, o motivo é que tenha a mente e que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Paciência significa ânimo longo, longanimidade, esperar o tempo suficiente de apressar a ira, evitando o uso prematuro da força ou da retribuição que surge de uma raiva descontrolada. Então a ira, ela traz essa raiva, né? E diz a Bíblia que Deus está reservando o mundo atual para a ira de Deus, né? Mas Deus tem prolongado para que o homem possa se arrepender
e não passar por esse momento, né? Ou seja, Deus, em sua misericórdia, é longânimo para com o ser humano, dando repetidas oportunidades para que haja arrependimento e aceitação da verdade. Então, nós sabemos a verdade aqui é Cristo, né? Então, é Deus sempre dando repetidamente a oportunidade ao homem para que ele se arrependa e aceite a verdade, aceite Cristo. Vivemos o tempo da salvação, não do julgamento, mas a igreja precisa falar, os crentes precisam testemunhar da obra salvadora de Jesus. Nós somos instrumentos na mão de Deus para propagar esse evangelho. As pessoas precisam ouvir para crer, né? Romanos 10, 13, 15. Vamos ver aqui rapidinho, né? Romanos 10, 13, 15. O que diz Romanos 10, 13, 15? Romanos 13 a 15, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não crer, e como crerão aquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, irmão, aqui já está chamando a nossa atenção. Como eles vão ouvir se não há quem pregue? E como crerão, né? E como pregarão se não forem enviados? Como se as pessoas não forem ao campo, não for à seara, não for às ruas, como está escrito, conformosos os pés que anuncia a paz e os que anuncia as coisas boas, ou as boas novas, né? Então, irmãos, é tempo de evangelização. A igreja precisa ser diligente ou rápido e levar os perdidos até Cristo, sabendo que não podemos converter qualquer pessoa, né? Mas seremos instrumento. Isto é a obra do Espírito Santo. Quem convence o homem da justiça, do juízo, do pecado é o Espírito Santo. Mas não podemos ser negligentes na proclamação do Evangelho. Olha só. Não temos o conhecimento de até quando o Senhor será paciente para com a humanidade perdida. Então nós não sabemos até que ponto, a quando que Deus vai retornar e vai pegar muitas pessoas desprevenidas. Por isso, nós temos que ser ligeiros. Por isso, a evangelização é urgente e não se deve abusar da graça de Deus, né? Devemos agir motivado pelo amor aos perdidos e por obediência à ordem de Jesus de levar a sua mensagem a todas as pessoas, né? E Marcos lá diz que ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado, né? Mas que possa arrepender-se, né? Para que Deus possa salvar a sua alma. Última observação importante nesta reflexão é a curiosa referência de Pedro aos escritos de Paulo, salientando que há pontos difíceis de serem entendidos. Isso não significa em nenhuma hipótese o motivo para não estudarmos o ensino daquele apóstolo, mesmo porque ele é quem mais fala sobre o plano de Deus para a salvação da humanidade. Então, Paulo foi um dos que falou mais sobre o plano da salvação. E aqui Pedro está falando que há muitos pontos difíceis. E o autor faz colocação por esses pontos. Não devemos deixar de estudar a palavra de Deus, mas devemos sim procurar entendê-la, né? Principalmente as epístolas aos Romanos e Éfeso. O apóstolo Pedro está nos ensinando que existem textos da Bíblia em que precisa de um exame mais cuidadoso para ser entendido, ou pelo menos alcançarmos alguma luz sobre eles. Assim, ele nos adverte sobre o perigo de uma interpretação equivocada, distorceria o significado da Escritura e criaria doutrinas contrárias à palavra de Deus. O apóstolo Pedro afirma que tais pessoas são ignorantes, sem conhecimento, instáveis e alguém não confiável. Assim devemos aceitar os ensinamentos das Escrituras e não tentá-la fazê-la dizer o que queremos, né? Então não devemos inventar nada, mas sim realmente buscar conhecer o que está nas Escrituras, né, irmãos? Irmãos, nós já falamos aqui desses pontos, né? Jesus voltará, com certeza. Segundo ponto, Jesus voltará, sejamos zelosos. Jesus voltará e preguemos o Evangelho. Agora, por fim,
Jesus voltará, crescemos na fé. Temos que crescer, né? Crescer e aprender sempre e estar sempre pronto para aprender do nosso Mestre. Então, Jesus voltará, crescemos na fé. Versículos 17 e 18, que diz assim, voltemos ao texto aqui original, né? Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardáveis de que, pelo engano dos homens abominados, sejais juntamente arrebatados e descaiais na vossa firmeza. Antes crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém, né, irmãos? Então, irmão, como permanecemos firmes, não sermos inconstantes e facilmente seduzidos, nem perdemos o rumo da nossa caminhada? Crescendo espiritualmente, literalmente, o versículo 18, quer dizer, esteja constantemente crescendo. Então, estejamos sempre crescendo, né? Aprendendo. Isso tem a ver com a maturidade. Sermos maduros na fé, né, irmãos? Sermos crentes maturos. Um dos entraves para o desenvolvimento da igreja é a existência de cristãos que nascem, mas não crescem e continuam bebês emocional e espiritualmente. Então, esse é o entrave que a igreja tem que enfrentar. Muito importante é mencionar aqui que o crescimento não é meramente o conhecimento intelectual da Bíblia ou doutrina, mas essencialmente o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E conhecer o verbo indica conhecimento pelo relacionamento. Então temos que ter um relacionamento profundo com Cristo, com as pessoas, né? Uma pessoa, Jesus não é difícil, Jesus não é difícil crescer em conhecimento das doutrinas, da teologia, é difícil crescer em graça. Todos sabemos muito mais da Bíblia do que pomos em prática. Então, não é só você conhecer a Bíblia e saber que ali está a verdade, mas é você praticar aquilo que está escrito. Que evolução e revolução seria se praticássemos ou conhecêssemos da Bíblia. É assim que devemos viver, enquanto aguardamos o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, devemos pôr em prática a Bíblia na nossa vida. Conclusão, irmãos. Estamos indo para o final desse estudo, um estudo maravilhoso, né? Que nos tem dado a vitória da verdade, né? Concluído o estudo. Ao terminarmos esses 12 estudos, um pequeno retrato de uma carta tão atual e de mensagem urgente. Destacamos que os postatas, quer dizer, os esfriamentos, os falsos mestres, se introduzindo assustadoramente nas igrejas, seduzindo muitos cristãos imaturos. Portanto, é necessário que cada cristão cresça e se fortaleça espiritualmente, aproveitando todas as oportunidades de proclamar a verdadeira mensagem aos perdidos. Então, como disse aqui, só Jesus Cristo salva, né? A mensagem de missões nacionais deste ano, 2022, né, irmão? Devemos falar sobre a salvação através de Jesus e da sua promessa, da sua volta. Com certeza, Ele vai cobrar de cada um e requererá de cada um de nós. Vamos orar? Vamos agradecer por mais uma oportunidade e que o Senhor possa sempre preparar para a sua vida. Pai querido, Deus eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa hora quero te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar fazendo esse vídeo evangelístico, que seja didático, para que os irmãos aprendam a conhecer e se desperte para a evangelização e para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela sua oportunidade que o Senhor nos dá a cada um de nós, de ser um instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus eu quero te agradecer por tudo. Amém e amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado dos nossos estudos, e eu quero aqui desde já fazer esse convite, eu sempre estou fazendo esse convite, né?
logo após que nós terminamos o estudo. Mas se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?